Boa noite, mais uma vez na presença do Senhor. Antes de mais nada, peço para você estar lá, se inscrever no meu canal, Erilane da Costa, para que possamos estar aqui abordando mais conteúdos, abordando mais assuntos, falando de mais coisas, que possa acrescentar a nossa vida. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui em Salmo 139, versículo 9, que diz: Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O que eu quero dizer com isso? Que não importa onde você estiver, que não importa a situação que você esteja passando, que não importa a tristeza do teu coração, a angústia da tua alma, não importa os teus pensamentos, não importa o que você deseja fazer com a tua vida. A palavra do Senhor diz que em todos os lugares que você estiver, em todos os teus pensamentos, a destra dele te susterá. E através desse versículo eu quero entrar no assunto chamado depressão, que é o assunto mais comentado hoje em dia, que é o mal desse século. De acordo com a Ordem Mundial de Saúde, 300 milhões de pessoas de todas as idades, lutam contra a depressão. Por ser uma doença, de transtorno mental que age calada, ela age calada. Por isso é difícil identificar no seu estado inicial. Às vezes você começa com uma tristeza aqui, uma tristeza ali. Às vezes um dia você está bem, um dia você não está. E isso é considerado coisa normal por causa da nossa rotina, por causa do nosso emprego. Nós que somos mulheres trabalhamos fora, chegamos em casa, temos as nossas obrigações como esposa, como dona de casa, como mãe. E isso acaba às vezes nos causando uma certa exaustão, e nós não conseguimos perceber qual é a diferença dessa tristeza, dessa exaustão, ou se é a depressão. E o que eu quero falar, que quando está no seu estado inicial, é muito difícil identificar. Às vezes só descobrimos quando a depressão está bem enraizada, causando sensação de vazio, tristeza, fadiga, irritabilidade e desesperança. Vocês me perdoam porque eu estou lendo um pouquinho aqui, tá? Mas eu quero passar tudo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estou estudando, eu quero passar para vocês. Então, por ela já estar enraizada, ela vem nos causar uma sensação de vazio. Às vezes estamos em meio a tantas pessoas, estamos em meio a uma festa, estamos organizando algo legal, mas dentro da gente tem um vazio, tem uma tristeza, há um certo cansaço, uma fadiga. Estamos acostumados todos os dias a fazer uma determinada tarefa e chega uma época em que essa tarefa nos traz uma fadiga, um cansaço excessivo, uma irritabilidade e uma desesperança. Às vezes nós, como vamos fazer uma festa de um filho nosso, estamos ali todos animados, todos agitados para que essa festa se realize, mas quando vem chegando esse dia, vem causando uma desesperança, um medo, um certo receio, uma tristeza, um vazio, uma fadiga. Aí sim é sinal de perigo. A depressão tira a nossa motivação, nos leva a uma dificuldade de concentração. Eu tenho como exemplo que eu sou professora. Eu amava dar aula, eu amava fazer as coisas com meus alunos,
A minha vida era recorte, a minha vida era comprar as coisas, a minha vida era EVA, a minha vida era rodeada disso. Uma certa hora eu parei com tudo isso e começou a me fadigar essas coisas, chegando a ponto de que eu não aguentava mais ver livros, mais ver coisas, materiais de escola. Então começou a me trazer uma certa dificuldade de concentrar, até para sentar e fazer um plano de aula para mim, que outrora era prazeroso, para mim começou a ser exaustivo, começou a ser cansativo. A depressão, ela nos deixa confusa em tomar decisões. Às vezes nós temos que tomar certas decisões e é difícil, porque nós sabemos às vezes até o certo, nós sabemos até o que temos que fazer, mas vem um certo medo, mas vem uma confusão na nossa cabeça. Será que vai dar certo? Será que fulano vai pensar isso de mim? Será que eu vou estar no lugar certo? E tudo isso nos causa uma confusão mental que a gente fica sem saber o que fazer. E muitas das vezes a gente não acaba não fazendo nada. A gente tão somente se tranca num quarto, a gente tão somente se cala, a gente tão somente não quer resolver nada. Depressão nos faz nos isolar, não por querer se isolar, mas sim por querer nos resguardar, porque tudo dói, tudo machuca, sobrecarrega quando nós nos socializamos. Eu tiro também por mim, eu tenho exemplos. Eu tenho a minha igreja, eu amo a minha igreja, amo meus líderes. Mas teve época na minha vida que ir para a igreja era um fardo, porque quando eu pensava que eu tinha que chegar lá e tinha que me socializar com as pessoas, isso me causava uma tristeza, uma irritabilidade, que minha vontade era ficar trancada dentro de casa e não sair nunca mais. Depressão é coisa séria. Não pensa que depressão é frescura, não pensa que depressão é um estado que a pessoa quer estar. Depressão é coisa séria. A pessoa se sente péssima consigo mesmo. Quantas vezes eu quis fazer meu cabelo, quis fazer minha unha, quantas vezes eu quis me arrumar para o meu marido, quantas vezes eu quis fazer o prato preferido dele e eu não conseguia. Eu quero te dizer que você quer fazer. O depressivo, ele quer fazer. Ele não deixa de fazer simplesmente por preguiça, não. Ele quer fazer, ele só não consegue. Ele só não tem forças. E às vezes era assim que acontecia. Eu queria quando meu marido chegasse, me encontrasse diferente, com um corte de cabelo diferente, diferente, com uma roupa diferente, com uma atitude diferente, com um prato diferente, mas eu não conseguia. E isso me causava muita tristeza. Muita tristeza. Eu me sentia sem valor. Eu preferia não sair de casa. A depressão nos deixa tão exausta que começa a nos deixar desorganizados, sem desejo até mesmo de higiene pessoal. Eu estou falando isso referente a banho. Eu estou falando isso referente a escovar dentes, pentear um cabelo. Isso nos leva a um estado deplorável. Porque às vezes você olha para você e você não consegue levantar para fazer essas simples coisas. Você não consegue, você não tem forças. Na verdade mesmo sendo visto como frescura, preocupação, preguiça, quer dizer, até mesmo levantar da cama se torna um fardo exausto e doloroso.
Quantas vezes eu fiquei 2, 3, 4 dias sem sair da minha varanda. Conforme eu já falei no outro vídeo, às vezes a gente fica assim, ou eu levanto e enfrento o mundo, mas o mundo lá fora dói, o mundo lá fora traz tristeza, o mundo lá fora traz dúvida e eu não vou saber resolver. E eu tinha que decidir ou sair ou continuar aqui na minha cama, chorando, pensando, tentando resolver, brigando com os meus pensamentos, me confrontando. Então isso me trazia uma tristeza, porque eu não conseguia nem sequer levantar da minha cama. Se tornava um fardo, era exausto e doloroso. Tem noção do que é isso? Doer para sair da cama? Tem noção do que é isso? Você chorar, porque vai ter que sair da cama. Chorar porque você tem medo de enfrentar o mundo lá fora, enfrentar as críticas das pessoas, enfrentar o que as pessoas têm a dizer a seu respeito. E muitas das vezes aquilo que as pessoas têm para dizer a seu respeito não é aquilo que você deseja ouvir, porque muitos querem criticar, muitos querem dizer que é frescura, muitos querem dizer levanta da cama, sai daí, é tempestade em copo d'água, mas ninguém quer saber o que você está sentindo por dentro. Porque a depressão é algo dentro da nossa alma. Existe aquele depressivo que perde o sono. E isso é perigoso, porque isso aconteceu comigo. Porque quanto mais eu perdia o sono, eu perco o sono, mais pensamentos terríveis eu tenho. Pensamentos até mesmo de morte. Já cheguei ponto de eu levantar e me cortar. Já chegou ponto de levantar todo mundo dormindo, eu ir lá e tacar fogo no meu corpo. E o Senhor ser tão bom que eu consegui só virar o rosto e salvar o meu rosto, mas meu corpo ficou com a marca da depressão. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje para você. Talvez você possa até não entender, mas ela está ora lendo, ora falando, mas eu precisava falar isso para você. Eu sei que tem alguém que está precisando ouvir isso. Tem depressivos que perdem o sono. Tem depressivos que dormem até em excesso. Mas mesmo dormindo em excesso, quando acorda com aquela exaustão. Porque mesmo dormindo, a mente parece que fica ali funcionando. Quando nós estamos acordados, a mente ela fica funcionando. Que a gente fica pensando, nossa, amanhã, como vai ser amanhã? O que será? O que eu vou fazer? Será que eu vou mudar? Será que eu vou conseguir? Mas quando também a gente dorme em excesso, o corpo ele fica cansado, porque mesmo dormindo, a mente ela continua trabalhando. A depressão nos faz pensar no lado ruim das coisas. Olha só, eu comprei uma casa. Eu era doida para ter uma casa. Cheguei a comprar uma casa. Arrumei a casa ficou maravilhosa. Chegou uma hora que eu não queria mais a casa. Achava que a casa não era o que eu queria. Eu não conseguia olhar para a casa e falar que uma reforma aqui dá certo, outra ali dá certo. Eu conseguia assim, eu não vou ter dinheiro, eu não vou conseguir. Um pensamento pessimista, um pensamento de derrota, um pensamento de que eu nunca iria conseguir. E é isso que a depressão ela faz. Ela nos faz perder a vontade até mesmo de querer fazer as coisas para a nossa melhora, para a mudança da nossa vida, da nossa história. E assim a depressão nos faz pensar em coisas ruins e nos faz ver a vida ruim, só ver o lado ruim das coisas. Eu não conseguia ver que eu consegui a casa, amém.
E com o tempo eu ia conseguir colocar o banheiro do meu jeito, o quarto do meu jeito. Poderia até demorar, porque às vezes dinheiro para isso, para rápido, a gente não tem. Mas com força, com determinação, a gente consegue. Só que eu não conseguia enxergar isso. Eu queria a casa pronta. Eu achava que eu nunca ia conseguir. Eu via todo mundo conseguir, eu não conseguia. E isso me causava uma certa frustração. Aí o que acontecia? Eu me trancava e eu ficava, como será? Como vai acontecer? Então, a depressão, ela faz isso com a gente. A depressão, ela mexe até mesmo com a nossa alimentação. É engraçado. É muito engraçado isso, porque tem depressivos que comem demais, porque querem afogar a sua tristeza, sua angústia ali na comida. E tem aquele depressivo que não come, que emagrece, que fica doente. Então, o que eu quero dizer para você é que depressão é coisa muito séria. Às vezes nós brincamos quando uma pessoa fala que não está bem, quando uma pessoa fala, igual eu já ouvi, que talvez hoje seria o meu último dia, e a gente não acredita, a gente ri, a gente leva na brincadeira. Mas eu quero te dizer que muitas das vezes, em uma brincadeira, há uma verdade. E nós temos que estar atentos a isso. Você que tem alguém aí que você ama, que tem algum desses sintomas, fique atento. Fique atento e não leva nada como brincadeira. Fique atento e perceba do que essa pessoa está precisando. Porque a depressão, ela nos faz perder prazeres da nossa vida. Olha para essa pessoa e vê como ela era antes e vê como ela é hoje. Hoje as pessoas olham para mim e vejam, hoje mesmo minha filha estava falando comigo, mãe, você era mais animada. E eu falei, eu continuo. Só que hoje eu continuo lutando. Antes eu era animada por ser animada, mas hoje eu sou animada porque eu estou lutando. E é uma luta diária. É uma luta todo dia. Todo dia eu acordo, como eu já falei, pedindo graça, pedindo misericórdia. E com esse versículo, se eu habitar na profundeza do mar, até ali a tua mão me susterá. Porque não tem nada que possa se ocultar diante de Deus e até mesmo meus pensamentos. Eu falo, Deus, meus pensamentos são seus. E se você tem alguém aí que está passando por essa situação, eu quero falar para você poucas coisas que você pode fazer para ajudar. A primeira coisa é incentivar a pessoa a procurar ajuda profissional. Depressão é uma condição clínica que requer cuidados médicos. Às vezes nós achamos assim, porque é psicólogo, mas o que está adiantando? Você vai lá no psicólogo, você fala, ela é paga para te ouvir. Eu tenho a minha psicóloga. E tem dia que eu chego lá, eu falo coisas para ela que eu não consigo falar para o meu esposo. Eu falo coisas para ela que eu não consigo falar para a minha filha. Tem coisas que eu falo para ela que o único que eu consigo falar é com o meu Deus. Aí os outros falam assim, as pessoas falam, mas isso não tá bom, porque já falando com Deus já tá bom. Não, Deus colocou o médico aqui na terra, é para isso. Porque se não fosse precisar de médico, ele mesmo desceria na terra. E seria o nosso médico terrestre, porque ele é o nosso mestre espiritual. Ele cura, ele faz milagre, mas ele colocou os médicos aqui na terra para cuidar da gente. Porque nós somos preciosidades para ele. E o segundo ponto é entender
Porque por mais que você queira ajudar essa pessoa, isso não vai curar. Ou seja, por mais que você queira ajudar essa pessoa, não adianta você apenas falar coisas. Isso não vai curar, pois a depressão é diferente de uma tristeza. Quando nós estamos tristes, nós conversamos com uma amiga. Hoje mesmo minha pastora veio aqui, nós conversamos, ela falou algo e eu falei algo com ela e nós chegamos, nos damos um abraço e pronto, acabou. A tristeza ali acabou. Não estou falando de inimizade, não. Estamos falando de problemas que em comum que nós temos ali, e eu dando conselho a ela, ela dando conselho a mim, e resolvemos ali com um abraço, com um consolo que uma amiga possa dar para outra. Só que depressão não é esse tipo de tristeza. Depressão ela tem que ser diagnosticada quando aconteceu, por que aconteceu, a época que aconteceu. Porque tem pessoas que têm depressão, mas que têm coisas lá da infância e vem desenvolver agora. Então, estamos falando de depressão, não de uma simples tristeza. E o terceiro ponto é buscar informação sobre a própria depressão. Você pergunta assim, como a pessoa está? Irmão, já teve dia eu olhar no meu Zap e não ter um bom dia. E aquilo me deixar muito triste. Mas já teve dia de eu olhar no meu Zap, oi, minha amada, minha querida, bom dia, que o seu dia seja abençoado. E aquilo salvou o meu dia, sabe por quê? Porque naquele dia, meus pensamentos eram negativos para a minha vida. Naquele dia, aquelas palavras salvaram a minha vida. Então, às vezes, é muito importante você pensar, perguntar como a pessoa se sente naquele dia, como está sendo o dia daquela pessoa. Em vez de falar frases, né, que erramos muito, eu senti muito isso na pele, em ouvir frases, você é fraca, você está fazendo tempestade em copo d'água. Olha, tem pessoas que têm problemas piores que os seus. Tem pessoas que estão num leito de hospital. Tem pessoas que estão presas. Tem pessoas que estão perdendo filho, marido. E as pessoas estão ali comparando nossos problemas com os outros. E isso é péssimo para quem está em estado de depressão. Muitas vezes também as pessoas vêm nos acusar que esse estado de depressão é falta de uma religião. E não é. Não é falta de religião. Depressão é uma doença. Entenda bem, depressão é uma doença. E por último, entenda, uma pessoa não pediu e nem escolheu para ser depressivo. Então, eu quero te dizer nessa noite, ninguém escolhe sofrer, ninguém escolhe perder ninguém, ninguém escolhe passar por situação financeira. E por que alguém iria escolher ser depressivo? Por que alguém que iria escolher se suicidar? Por que alguém queria escolher ficar num quarto escuro? Por que alguém queria escolher se isolar de tudo e de todos? Me explica por quê? Eu quero entender isso. Então, o que nós temos que fazer é abraçar essa causa. Tem uma frase que diz assim, olha, então abrace essa causa. Todos nós temos uma forma de ajudar. Todos nós temos uma forma de ajudar. Descubra e pratique a sua forma.
Então eu quero te dizer para você, todos nós temos uma forma de ajudar. Descubra qual é a sua forma de ajudar. É incentivando ir ao médico, é incentivando com palavras de motivação, é incentivando tentando fazer uma atividade, um exercício, é incentivando. Eu tenho uma palavra muito forte que fala assim, de amigo para amigo. Se você estiver ruim e deitar no chão, eu vou deitar no chão com você. E é assim com um depressivo. Se ele estiver ruim, deita no chão com ele também. Faça isso com ele também. Então essa frase, ela muito, muito me chama a atenção. Abrace. Pratique. Todos nós temos uma forma de ajudar. Descubra qual é a sua forma de ajudar e pratique essa forma de ajudar. E eu quero finalizar com um versículo bíblico que diz: tudo que o homem plantar, certamente se colherá. Então, às vezes, a gente pensa assim, isso está acontecendo na família do vizinho, isso está acontecendo lá naquela família, mas um dia pode estar acontecendo dentro da sua casa. E a ajuda que hoje talvez você pense que é frescura, pense que é preguiça, pensa que é tempestade em copo d'água, é a ajuda que você vai precisar. Então, plante, porque se amanhã você precisar, você vai ter uma boa colheita. Amém?